Gente, uma alegria imensa mesmo fecharmos essa série de mensagens. Um mês, 8 mensagens, tantos desafios, né? Um cenário, sabe? Tantas histórias, tanta coisa envolvida, tantos momentos bacanas, tanta coisa que a gente ouviu, tantos desafios que chegaram, tantas percepções, tantas meditações. Chegar ao final de uma série como essa, como o nosso pastor diz, só vai ter resultado se nós aceitarmos e nos lançarmos no desafio. Porque senão vai ser mais uma série de mensagens, vai ser mais uma programação que tivemos, mais um cenário, mais desafios e bacana, sabe? Coisas, histórias que ouvimos aqui, palavras desafiadoras, mais um momento onde nós fomos abençoados. Mas a palavra, o desafio que eu quero fechar nessa noite é o que você vai fazer com tudo isso. O que você faz? Quais são os passos que você vai dar? Para onde você vai caminhar? Eu creio que quando uma comunidade, quando um cristão, quando um grupo de pessoas decide mesmo não só vestir uma camisa, a camisa ao término você pode ir lá e comprar. Está aqui, está exposto aqui. Você pode ir lá, a máquina está lá, não precisa nem ninguém estar lá, você passa a máquina lá, debita lá os R$35, pega a camisa do seu tamanho. Mas a nossa proposta não é só vestir uma camisa, todos nós estaremos com essa camisa, tanto na festa da roça que vamos fazer na praça, para o bairro Peixoto, quanto no culto da multiplicação, no último domingo de julho, nesse mês tão festivo. Mas mais do que vestir uma camisa, o nosso desafio, pensando, os pastores, o nosso pastor, é decidirmos mesmo lavar pés. Sabe, pastor Sidney Costa, ele tem uma frase fantástica sobre o caminho de crescimento, de evolução, de maturidade e de promoção que um líder, que um cristão deseja ter. E ele tem uma frase fantástica, ele diz o seguinte: olha, o maior degrau, o maior pódio que um cristão pode desejar e querer ter é sobre os pés de outro. Fantástico. Essa deve ser a grande promoção que todos nós devemos desejar como discípulos de Jesus de Nazaré. São os pés de outro, servindo. Então, quando decidimos servir, quando isso falou no nosso coração, quando colocamos essa camisa, escrevemos atrás, lava os pés. O que você faz na igreja? Lava os pés. E nós falamos isso aqui, nós não podemos prometer cargos. Nós não podemos, mas tem muita bacia e muita toalha que você quer, nos procure e diga: eu quero servir. Eu quero servir. Meus irmãos, quando entramos nesse caminho, coisas grandiosas acontecem. No decorrer dessa série de mensagens, vimos que a igreja, ela derrubou um dos impérios mais poderosos que já existiram nessa terra. Sabe como? Servindo. A grande rachadura, a grande fissura no Império Romano, que foi feito, que levou à destruição daquele império, foi o serviço da igreja, uma igreja que decidiu servir. Isso é poderoso. Então nós estamos falando de algo poderoso. E por ser algo tão poderoso, nós ouvimos hoje, nessa manhã, nós ouvimos que nós necessitamos de poder. Não poder humano, não o power, não o poder do boss, não esse tipo de poder que tem sido vendido e propagado pelo mundo, mas o poder do Espírito Santo, um poder que vem do alto, um poder que possibilita em nós, baseados no texto que nós estudamos durante esses 8 encontros aqui, João 13, um poder que nos possibilita, que nos habilita praticarmos o maior poder que um ser humano pode ter nessa terra. É o poder de abrir mão do poder. O grande poder é o poder de abrir mão do poder. De poder abrir mão, pegar a bacia, pegar a toalha e lavar pés. Só faz isso quem é poderoso. Só faz isso quem é revestido. É por isso que é necessário ter o Espírito Santo de Deus.
É fundamental. Sem Ele nós não vamos. Sem Ele nós vamos fazer reuniões. Sem Ele nós vamos discutir. Sem Ele nós vamos dar volta e morrermos no deserto. Mas não vamos conseguir exercer esse grande poder de lavar pés. Então, para fechar, no dia de hoje, essa série de mensagens, eu decido servir. Eu quero refletir e deixar esse desafio, deixando um legado através do serviço. Sabe, há muito tempo atrás, a minha esposa me apresentou uma música do Prisma. Não sei se você conhece o Prisma, mas é um grupo que vive se renovando, muitas pessoas, e eles têm uma música, e essa música fala da sua partida. E uma pessoa como eu logo fica ligado nesse tipo de música, né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que ama um sepultamento. Nossa, são 129 que eu fiz ao longo dessa carreira. E essa música, porque os sepultamentos me levam sempre a pensar nisso, qual o legado. E a música falava, o que vão falar quando daqui você partir? Sabe, qual é o legado? Você que tem filho, você que tem filha, o que vão falar quando você daqui partir? O que o seu filho vai falar? Você deixou um apartamento para ele? Pô, legal, bom. Deixou uma casa? O deixou formado? Será que é isso? Será que isso é um legado? Será que um legado se resume a isso? O que essa igreja vai falar quando daqui você partir? Ah, que você teve muitos cargos, que você foi pastor, que você pregou. É esse o legado? É esse o legado que queremos deixar? Que você foi líder de ministério? É esse o legado? Sabe, hoje na hora do almoço, e que cantina fantástica, gente. Eu quero agradecer a igreja que subiu, eu quero agradecer a igreja que serviu, mas graças a Deus uma oferta muito expressiva foi levantada hoje na cantina para a rede Conecta, a rede das mulheres as mulheres dessa rede, para o retiro delas, e foi um almoço espetacular, surpreendente. Eu creio mesmo que nenhuma mulher vai deixar de ir ao retiro por falta de recursos. Nenhuma mulher vai deixar de ir ao retiro por falta de recursos. Amém, compramos a ideia. Então eu quero saber, você, mulher, já fez a sua inscrição no retiro? Quem aqui são as mulheres que fizeram a inscrição no retiro? Minha irmã, se você não fez ainda, corra. Você, homem, invista. Amém? Invista. Invista R$100, invista R$50, mas invista. Porque eu creio que vai ser uma bênção. Eu estava lá no almoço e uma irmã sentou à mesa. E, gente, uma irmã, eu não posso dar muitas pistas, senão vocês descobrem quem é. Mas é uma pessoa que tem mais idade que a nossa igreja. E ela falou assim, olha, eu estou ganhando 2 vizinhas para Jesus. E olha, e eu quero falar uma coisa, eu vou batizá-las. Sabe o que é isso? Legado. Sabe o que é isso? É deixar e marcar nessa terra com a melhor coisa que podemos fazer, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Então eu quero que você reflita nisso, o desafio de deixarmos um legado através do serviço. Sabe, meus irmãos, essa palavra é muito, muito, muito importante. Eu quero que você olhe para esse texto, só esse verso, que faz parte de uma sessão muito especial. A sessão de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você está no 1, 2, 3, no projeto de leitura bíblica 1, 2, 3, um capítulo da Bíblia por dia. Estamos no livro de Atos. E estamos em que capítulo hoje, igreja? Hoje é o capítulo 20 o quê? 23. Passamos pelo capítulo 13, e o capítulo 13, no verso 36, na versão da NVI, diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu,
foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra, eu quero rogar por graça e misericórdia. Naquilo que eu falhar, que eu pecar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja, em nome de Jesus. Amém, e amém. Sabe, a palavra legado, ela vem do latim, legatum, que é algo deixado em testamento. É uma inserção. Os advogados aqui, pastor Felipe, todos os advogados, eles explicam melhor para vocês do que eu. Mas o legado não é uma herança por direito. Não é por direito. Aquela pessoa não tem direito, mas você inclui com um propósito de delegar, para que isso vá adiante, para que isso se propague, para que isso se espalhe. Então, um legado é isso. Nesse sentido, legado pode ser algo imaterial. Pode ser algo, talvez, no caminho da subjetividade, algo subjetivo. Algo que a gente não consegue, às vezes, ver, apontar, mas ele está lá. Ele está lá, ele existe, sabe? E vivemos, e aprendemos. Nós estamos hoje, nesse momento, vivendo um legado de reuniões, de culto. Por que nós nos reunimos no domingo? Por que não é no sábado, como os judeus? Por que não? Porque nós recebemos um legado lá atrás. E a igreja que decidiu se reunir comunitariamente, entendeu que o primeiro dia da semana era o dia mais importante. Porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Isso é um legado. E nós estamos desfrutando e vivenciando esse legado até os dias de hoje, até Cristo voltar. Então, o legado é algo muito, mas muito importante, é algo muito desafiador. E quando uma igreja, quando um cristão decide entrar na caminhada do serviço, ele tem que ter como impulso, como combustível no coração dele, o legado de deixar algo para o futuro, de deixar algo para outros. Então é necessário toalha e bacia, porque quem deixa legado é gente que se curva, porque só lava pés quem se curva. Você não lava pés ereto, você tem que se curvar, você tem que pegar o caminho da humildade e da humilhação. Nós vimos isso na nossa terceira mensagem. É necessário. Então nós precisamos olhar para esse desafio do legado e falar assim, como igreja, nós queremos isso com esse bairro, eu quero isso com a minha família, eu quero isso com os meus vizinhos, eu quero isso no meu prédio, eu quero isso na minha escola, eu quero na academia, eu quero deixar um legado. Sabe, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, para a igreja que tem chacoalhado o mundo, para a igreja que tem feito diferença nesse mundo, não a igreja que caminha para a conservação, mas a igreja que caminha para a expansão, para o transformar lugares, pessoas, sociedade. Essas igrejas, esses cristãos, são pessoas que deixam um legado. Nós vamos atrás deles, nós não vamos achar muitos prédios, às vezes tem prédios. Nós não vamos achar muitas construções, às vezes tem, mas nós vamos achar legado. Nós vamos encontrar legados, nós vamos encontrar pessoas que são marcadas, como vimos aqui na quarta mensagem, um homem, 40 anos depois, é encontrado numa situação bem interessante, pregando, como diz Atos 19, e ele está pregando, e ele é questionado porque ele está pregando, e alguém chega e questiona e diz o seguinte assim para ele: você já foi batizado? Você conhece o batismo com o Espírito Santo? E aquele homem diz o quê? Não, eu conheço que batismo? Eu conheço o batismo de João, Foi isso que Apolo respondeu? Eu conheço o batismo de João. Só que quando você olha para a vida do João Batista, você diz assim: rapaz, que homem e que legado. Gente, nós temos um pastor que se chama João Batista. Isso é legado.
Você quer carregar isso, você quer marcar outras pessoas, isso é legado. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de João Batista, o que ele fez? Eu não sei se você tem ideia, mas o ministério, do sair para o deserto, até a decapitação, você sabe quantos meses João Batista trabalhou? Quantos meses, quantos anos foram o ministério dele, até o preparar o caminho, rasgar o caminho com um trator, porque ele era um trator, até ele ser decapitado por Herodes? Não chegou a 8 meses. E 40 anos depois, você encontra um homem que diz: eu não conheço o batismo com o Espírito Santo, mas eu conheço o batismo de João. Legado. Legado. Ele não tinha um templo, ele não deixou um templo, ele não deixou uma reunião, mas ele deixou um legado. Que lá na Ásia foi atingir um homem chamado Apolo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, muita atenção mesmo, porque ele nos desafia a deixarmos um legado. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission.
But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? Now, I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Sabe qual o legado que você vai deixar para essa igreja? Você construiu uma sala? Qual o legado que você vai deixar para a sua família? Qual o legado que você vai deixar na sua história? Meus irmãos, é uma realidade. Sabe, o que fechou, o que fez com que essa igreja, em 1957, tivesse um último sermão e depois fechasse? Foi heresia que acabou com essa igreja? Não, eles eram pessoas zelosas, zelosas pela palavra, zelosas. Foi racha? Não, eles eram unidos entre eles. Sabe, essa igreja, ela perdeu a visão. Ela deixou de entender que ela fazia parte de um movimento. E ela passou a viver para ela. E ela não conseguiu deixar um legado para uma outra geração. Ela não conseguiu ser uma igreja geracional. O culto era bom para eles. As reuniões eram boas para eles. Tudo era bom para eles. Só que um dia, eles começaram a ser sepultados. E onde? Na própria igreja que eles construíram. E um dia acabou. Sabe, nós somos chamados para o serviço. O serviço é um chamamento, um desafio, uma ordem que o Senhor nos dá. Como um alistamento, nós não temos opção, é obrigatório, como é o alistamento no Brasil. Sabe, você não tem opção, você pode até ser dispensado, mas você tem que se apresentar lá. No nosso caso, nós não vamos ser dispensados do serviço. Nós temos que nos apressar e nos lançar nisso. Só que isso tem um caminho. Isso tem um caminho e nós precisamos mudar. A primeira coisa é a nossa consciência, para que o nosso coração venha arder pela missão. Sem isso não vai ter transformação. Sem isso vamos viver no máximo numa boa manutenção. Sabe, numa boa manutenção e ver uma próxima geração ser envolvida por outros legados, por outros desafios. Então nós que estamos aqui, nós que somos membros, nós que somos anciões, nós que somos líderes, nós temos que sentar seriamente e falar o que nós queremos deixar, qual o legado que nós queremos deixar como igreja. Sabe, o que é que nós vamos querer que esse bairro entenda da gente? Qual o legado para esse bairro? Qual o legado para as próximas gerações? Qual o legado? Nós precisamos. E nesse caminho, nós nos deparamos com o serviço, com esse alistamento chamado serviço. E nós podemos entrar nele de muitas formas. E eu quero falar de três formas no alistamento do serviço. E essas, vamos dizer, essas três formas, ou esses três pilares, ou esses três passos, não importa como você chama, isso não é meu, mas foi de um homem que também olhou para a igreja, lá no século III, ele olhou para a igreja, e ele falou assim, a igreja precisa decidir como ela vai servir a Deus. O cristão, ele precisa decidir, porque Gregório Magno, ele falou, só há três maneiras de você servir a Deus, só há três maneiras, ou três consciências, ou três entendimentos. E ele diz, o primeiro é esse, é servir a Deus com uma mente
escravizada, com uma mente de escravo. Nós entendemos que a palavra serviço é doulos, e nós nos lançamos nesse doulos, mas há uma consciência, porque nós sabemos que nós éramos escravos sim, e escravos do quê? Do pecado, e Cristo nos libertou, e a palavra diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Então, se há alguém nessa terra que tem liberdade, segundo C.S. Lewis, esse é o cristão, porque os outros não. Por isso que nós temos que nos render diante da soberania de Deus, porque não há liberdade fora, não há. Você é escravo do pecado, mas um dia o evangelho da graça nos libertou, nos transformou, mudou a nossa maneira de ser, sabe, nos atingiu em todas as áreas, nos atingiu integralmente, em tudo da nossa vida. E quando nós fomos libertados, quando nós fomos libertos, quando nós fomos transformados, nós, pela graça do Senhor, pelo chamado do Espírito Santo, nós aceitamos nos tornar servos de Cristo. Só que a palavra do Senhor diz, em João, capítulo 15, verso 15, não chamo mais vocês de escravos, pois o escravo não sabe as confidências do seu senhor. Agora vos chamo de amigos, pois eu lhes digo tudo que é da parte do Pai, pois tudo que ele me disse, eu digo a vocês. Sabe, Gregório Magno, ele vai falar o seguinte, olha, quando o cristão, ele começa a servir a Deus, pela consciência de um escravo, que não sabe o que o Senhor quer, que não sabe o que o Senhor ama, que não sabe o que o seu dono, aquele que o libertou, deseja, que não entende a vontade, que não sabe do coração do seu Senhor, sabe como ele se comporta? Com medo. E ele vai servir a Deus por medo, e ele serve a Deus por medo. Sabe, nós temos visto isso no decorrer da nossa história. Nós ficamos, meus irmãos, você sabe o que é isso? 1.300 anos servindo a Deus, sabe como? Com medo. Qual era a mensagem que levava as pessoas a Cristo? Medo do quê? Do inferno, não o amor por Deus. Não era o amor por Deus, mas o medo do inferno. Sabe, o medo de ser castigado. Quanta gente que tem servido a Deus na igreja com medo vem todo domingo, não consegue faltar um domingo, mas não é porque ele gosta do culto, porque ele olha no boletim, fulano que vai pregar, eu não queria ir, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, a minha semana vai acontecer tudo de ruim. Isso é uma mente escravizada, isso é uma mente que não entendeu o amor de Deus, não entendeu aquilo que Deus fez por ele, então se porta assim. Então mais de 1.200 anos a igreja serviu a Deus assim, e isso chegou num ápice tão grande, tão complicado, que esse ápice foi chamado de Era das Trevas. A igreja perdeu a luz, o brilho do Evangelho, e passou a caminhar por medo. É assim que você acha que vai liderar a sua célula, que você vai servir em ministério? Por medo? É assim que você oferta? Você oferta por medo do gafanhoto? Por medo do gafanhoto? Você dá, você lava pés com medo de ter uma doença. Nós não temos ideia quanta teologia que nós desenvolvemos a partir disso. O medo, fulano está assim, é castigo de Deus. É a mente, é o serviço a Deus, numa concepção de escravo, que não sabe, vive debaixo do chicote, acorda e começa a fazer coisas no automático. Gente que age assim, age no automático, não tem prazer. É como o filho mais velho, o filho mais velho chega e diz: olha, há anos eu te sirvo, isso tem sido um fardo para mim, isso tem sido um peso para mim.
Sabe, ele não tinha prazer, e o pai volta para ele e diz assim: meu filho, tudo que é meu, é teu, é teu. Ele servia por medo. O novo não, o novo rompe, o novo não quer saber, mas o mais velho é tão perdido quanto o novo. Está na casa do pai, está servindo ao pai. Na figura, na gravura de Rembrandt, você olha, você não consegue identificar quem é o pai e quem é o filho. Os dois estão parecidíssimos, só que um vive como um escravo. Essa é a primeira condição diante de nós na caminhada do serviço. A segunda é essa: podemos viver e servir a Deus com uma mente mercenária, com uma mente de interesse. Como diz lá no Evangelho de João, verso 25 do capítulo 6, encontraram no outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam. Olha só, não porque vocês entenderam, não é porque vocês compreenderam, mas porque lhes dei alimento, porque eu lhes dei de comer. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como comida, mas usem suas energias para buscar aquilo que de fato é eterno, pois o Filho do Homem pode lhes dar muito mais. Sabe, meus irmãos, por que a teologia da prosperidade fez tanto sucesso no nosso país? O problema da teologia da prosperidade, a lógica dela é como a lógica do bilhete premiado. Sabe o golpe do bilhete premiado? O camarada que aplica o golpe do bilhete premiado, que para alguém na rua e diz: olha, eu tenho um bilhete aqui, é a loto, é a quina, é acumulada, não sei o que, olha, mas eu preciso fazer uma viagem, se você me der 25 mil, o prêmio é de 200 mil, mas se você me der 25, eu te passo esse bilhete. É a lógica por trás da teologia da prosperidade, é a lógica do mercenário, do ganho. Aquela pessoa que está aplicando o golpe é um estelionatário, é um farsante, é um 71, mas aquele que entra no golpe é um ganancioso, e a ganância dele é tão grande que ele fica cego, que ele é enganado, que ele é ludibriado. Então eu sei que tem sim pregadores que têm se aproveitado do povo, mas tem se aproveitado de um povo que se tornou ganancioso, que se lança num relacionamento com Deus por causa dos seus bônus, se lança porque sabe que vai ganhar, se lança na busca por ganhar, sabe, ganhar proteção, ganhar conforto, ganhar alimento, e corre atrás de Jesus, e vai. É por isso que campanha faz tanto sucesso. É por isso. Sabe, porque nós não queremos nos parecer mais com Deus. Nós queremos mais as coisas de Deus. Nós queremos mais as coisas de Deus. Então, infelizmente, tem muita gente servindo a Deus por isso. E servindo mesmo, esperando a varoa, aí serve a Deus, esperando o varão, aí serve a Deus. Sabe, esperando a porta de emprego, aí serve a Deus, esperando a porta aberta, aí serve a Deus, esperando isso, esperando aquilo, esperando o ministério. Quanta gente que serviu a Deus por causa de um cargo, de um título, esperando sempre algo. Sabe, mas Gregório Magno, ele vai falar o seguinte: olha, esse deve ser o caminho para servirmos a Deus como filhos. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, verso 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo
escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós podemos fazer algo que ninguém nunca fez, que Moisés não fez, que Abraão não fez, que Isaac não fez, que Débora não fez, que Isabel não fez. Nós podemos chamar Deus de Abba. E por que chamamos Deus de Abba? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus não nos chamou para sermos pessoas presas a coisas dessa terra. Deus nos chamou para sermos filhos. E o caminho do serviço é esse. Por que eu faço? Porque Ele me amou primeiro. Porque eu sei que Ele me ama. Porque Ele não precisa mais provar o seu amor, porque Deus prova o seu amor por nós. Quando? Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou. O amor de Cristo não é uma resposta por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu venho a fazer. Não é resposta, não é a resposta de tá isso. Não, o amor de Cristo é o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário, mesmo sabendo que eu era inimigo dele. Ele fez. Então eu devo servir a partir disso, porque quando eu sirvo nessa condição, não é peso, sabe, não há traição, não há engano, sabe, tudo é frutífero, tudo é frutífero. Aí eu entendo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sejam firmes, sejam constantes, sabendo, entendendo, crendo que o vosso trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Quanta gente magoada com a igreja, quanta gente magoada com liderança, que foi sim, lideranças que fizeram coisas erradas, mas dizem, eu dediquei minha vida à igreja, e não fui reconhecido, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e infelizmente não fez na condição de filho, não fez ou na condição de mercenário, ou na condição de escravo, porque se você faz na condição de filho, você sabe para quem está fazendo, você sabe, e você tem prazer, e você sabe que aquilo que você fez não será em vão, vai ter fruto, vai deixar legado, então nós temos que nos lançar na caminhada do serviço como filhos, porque essa caminhada, essa condição vai nos levar a romper, porque só através da condição de filhos é que vamos romper barreiras, romper represas, romper mares, porque quando o negócio não der, nós vamos falar, nós vamos orar mais, nós vamos fazer mais, mas gente, é um caos, perdeu tudo, nós vamos começar de novo. Eu não estou perdendo, eu tive uma outra oportunidade para fazer e vencer. Eu não perdi, porque nada que eu fiz, eu deixei de fazer no Senhor. Então se eu fiz no Senhor, não é em vão, vai ter fruto, eu não sei quando, pode ser daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, mas vai ter fruto. Quanta gente triste, que diz, eu fui abandonado, esqueceram de mim, sabe, eu dediquei minha vida a anos e anos, esqueceram, meu Deus. Entenda que você é filho, que aquele que vê até no oculto, viu o que você fez na luz. O que vê em oculto, sabe o que você fez, cada noite que você dedicou, cada noite virada para ministério, cada acampamento, cada retiro, cada aula, cada ministração em casa, cada hora mais tarde, cada envolvimento, cada custeio, Ele sabe de tudo. Então se você faz como filho, isso é prazeroso. Esses são os 3 caminhos. Porque quando nós olhamos para esse texto de Atos, capítulo 13, verso 36 especificamente,
nós somos desafiados e impulsionados numa caminhada e numa revelação progressiva que o Espírito está fazendo. Para entendermos o que acontece em Atos 13, 36, o que o apóstolo Paulo está pregando ali e o que ele quer que esses leitores entendam, você só vai entender quando você entender os 3 impulsionamentos. O livro de Atos tem 3 impulsionamentos do Espírito Santo. São 3 lançamentos do Espírito Santo. O Espírito Santo está impulsionando uma igreja. O Espírito Santo quer que uma igreja se mova. E quando ele revela isso através de Jesus de Nazaré em Atos 1:18. E ele diz: olha, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, mas na Judéia e Samaria, sabe, por toda essa região, e vocês vão chegar aos confins da terra. O Espírito Santo falou para a igreja: vocês vão sair, vocês vão se movimentar. E a igreja de Atos 2 estava num cenáculo preso, com medo, apavorados, e diz o texto que de repente o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, aquele povo que estava preso, acorrentado, saiu. E um povo que estava fora foi impactado. E uma multidão, milhares de pessoas se converteram. Mas era esse o propósito da igreja, edificada pelo Espírito Santo de Deus, que ela saísse e impactasse. E essa igreja viveu momentos assim, mas parece que essa igreja começou a entender que ela tinha uma vida própria, e que ela tinha que se proteger, e que ela tinha que vivenciar todo aquele momento entre ela, só entre eles. E coisas começaram a acontecer. E no capítulo 6 acontece uma prisão, um julgamento e um assassinato. Mas a igreja, mesmo assim, não despertou, porque parece que aquela igreja, e eu estou falando da sua liderança, entendeu assim: mataram ele, mas mataram ele, ele não era judeu. Estevão era o quê? Helenista. Ele não era judeu. E ela continuou vivendo para ela. Até que chega a Atos 8:1. Algo que não é meu, é de Edson Queiroz. Algo como assim, como uma mensagem do Espírito à igreja: se vocês não obedecerem Atos 1:8, vocês vão viver Atos 8:1. Vocês escolham. Ou vocês vivem Atos 1:8, ou vocês experimentam Atos 8:1. O que vocês querem? Eles falaram assim: olha, nós vamos viver Atos 8:1. Beleza. Beleza. E a igreja de Jerusalém passou a viver e ser um padrão para ela, Atos 8:1. Até que, diz o texto, Atos 13, diz que uma igreja, não mais em Jerusalém, uma igreja em Antioquia, uma igreja formada por gentios, uma igreja entende que o Espírito Santo impulsiona, que ele quer expandir, que ele quer conquistar, que ele quer impactar esse mundo. E qual é a primeira coisa que essa igreja faz? Ela começa a orar e jejuar. Sabe, você quer entrar na caminhada do serviço? Eu quero desafiar você que é homem: comece a jejuar e a orar. E o texto de Atos 13 diz que essa igreja começou a orar e jejuar. E de repente o Espírito Santo chega diante deles e diz: separem. Quando uma igreja ora e jejua, ela ouve do Espírito: comece a separar. Separem para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra grandiosa para fazer, e eu vou fazer através dele. A obra é grandiosa, mas ele nos dá o privilégio de fazer através de nós. E é isso que acontece. Nós estamos diante de Atos 13, da primeira viagem missionária da igreja. É a primeira viagem missionária da história do cristianismo. É um ponto, é o terceiro impulsionamento. E a partir desse impulsionamento, a igreja não parou mais de ser impulsionada pelo Espírito Santo. E os apóstolos chegam a Chipre. E os apóstolos começam a enfrentar pessoas demoníacas, gente que só pensa o mal e medita no mal.
E os apóstolos repreendem, e os apóstolos lutam contra aquilo, e depois dali eles vão para a Ásia Menor, para o que é a Turquia hoje. E na Turquia, o apóstolo Paulo faz a primeira mensagem missionária. E quando nós comparamos a mensagem que Paulo prega em Atos 13 com a mensagem que Pedro prega em Atos 2, nós vamos ver que é uma caminhada bem interessante, uma caminhada assim muito desafiadora, porque o apóstolo Pedro segue de uma maneira e o apóstolo Paulo também. Só que de repente o apóstolo Pedro começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, começa a falar dos profetas, daquilo que deveria acontecer com Jesus de Nazaré, especialmente de Moisés. O apóstolo Paulo não fala de nada disso. Parece que o público que está ouvindo o apóstolo Paulo tem algo que os prende. Um legado. E o apóstolo Paulo parece que confronta esse legado. Esse legado é o legado de Davi, do grande rei, do maior marco que todo israelita teve. O apóstolo Paulo ele tinha um modus operandi nas suas viagens missionárias, na expansão do evangelho. Ele, quando chegava em algum lugar, o primeiro lugar que ele ia pregar era numa sinagoga, porque ele dizia: a salvação veio para o judeu, então eu tenho que respeitar isso, eu vou pregar primeiro para eles. E é nessa sinagoga que ele começa a pregar, e aí ele entra na história do rei Davi. E ele vai contando a história do rei Davi, o que ele fez, como ele foi poderoso, mas, de repente, como se, copiando o autor de Hebreus, ele reduzisse, conta a história desses grandes homens, como Hebreus, o autor de Hebreus faz, ele fala: olha, Moisés era grande, mas ele é menor que Cristo. Olha, os anjos são poderosos, mas são menores que Cristo. A aliança é bacana, mas é menor que a graça. O apóstolo chega, vai contando a história do rei Davi, e aí ele, Atos 13, 36, ele diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. É assim que ele encerra a história do rei Davi. Ele diz: Davi, o rei Davi, o poderoso rei Davi, sabe, esse cara que abalou o mundo, esse cara que unificou, esse homem que juntou um povo que era nômade, deu identidade, deu status, deu tanta coisa para eles, sabe, esse homem que fez um castelo para si, esse homem que criou um exército, esse homem que criou toda uma estrutura, ele cumpriu o propósito de Deus. Então a primeira coisa que ele mostra é o seguinte: olha, Davi teve um propósito. E se você se prender a isso, você pode se perder, porque isso talvez não seja o seu propósito. Então ele diz: Davi tinha um propósito de servir a Deus, e ele serviu a Deus cumprindo o seu propósito. E qual é o seu propósito? Nós vimos isso aqui, isso é importantíssimo para um cristão. Ele tem que saber qual é o propósito dele, senão ele vai ficar perdido. E vai ficar perdido na treliça, e vai ficar perdido em coisas, e vai ficar perdido em fazer coisas. Qual é o seu propósito? Ele diz: Davi teve um propósito, e Davi, ele serviu ao propósito de Deus. Sabe, ele serviu a sua geração. Ele diz: pois tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Ele diz: olha, Davi fez a história dele, e vocês não podem nadar na história de Davi, vocês têm que ter a história de vocês na geração de vocês. Nós temos que servir a nossa geração, é agora. Nós não temos o amanhã, gente. Nós só temos o hoje. O que vai ser daqui a 40, daqui a 20 anos? Vamos falar agora, vamos servir, agora vamos fazer. Rápido a noite chega, rápido. É agora, é marcar uma geração. O texto diz que Davi decidiu marcar a sua geração. Ele marcou a geração dele. Ele foi influente. Ele pegou 400 homens que eram vagabundos, que eram perdidos, que eram marginais, e transformou 400 homens assim em príncipes. Em príncipes. Serviu uma geração, lavou o pé de marginais.
fez desses homens guerreiros. Ele pegou uma geração em frangalhos e transformou num grande reino. Davi serviu a um homem mau, como Saul, mas serviu. Sabe, esse carrancudo, essa pessoa que te persegue, sirvam, lave os pés dele, não fala contigo, ame, sirva, lave os pés, faça como Davi. Ele diz: Davi serviu. Sabe como Davi é chamado? Davi, ele foi esquecido até pelo pai dele, até o pai. Mas em Davi se cumpriu a palavra do Senhor, que diz que ainda que uma mãe te esqueça, todavia, eu me lembrarei de ti. Eu tenho em minhas mãos, na palma das mãos, o teu nome. Você sabe como Davi foi lembrado? Você sabe onde Davi estava? Davi estava servindo quando o profeta mandou chamá-lo. Davi estava servindo ao pai dele, cuidando das ovelhas do pai. Você acha que Jessé sabia da história do urso? Você acha que Jessé ficou sabendo da história do urso e do leão, que atacaram o rebanho? Ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Você acha que Eliabe sabia quantas ovelhas o pai tinha? Ninguém sabia, mas Davi sabia. Davi foi chamado para o reinado quando ele estava servindo a ovelhas. Uma profissão que ninguém queria. Quando nós lembramos da primeira teofania do anjo na anunciação do nascimento de Cristo, ele primeiro aparece a pastores que estão na cidade, estão fora, estão na margem, são marginalizados. Não era uma profissão boa, era perigosa, mas Davi decidiu servir. E ali, num rebanho, esquecido pelos irmãos, esquecido pela mãe, esquecido pelo pai, o Senhor falou: eu quero um rei, mas eu não quero um rei poderoso, eu quero um rei que saiba servir. E eu sei quem é Davi. Samuel, existe um servo chamado Davi. Você sabe quando Davi destrói Golias? Não foi quando ele estava se preparando na escola de espadachins. Não foi quando ele estava carregando queijo e pão para servir a quem? Os irmãos. Foi lá que ele viu o gigante. Foi lá que ele viu a afronta. Foi quando ele estava servindo. E foi ali que ele foi chamado. Deus tem coroas. Deus tem tronos. Deus tem coisa muito especial para essa igreja. Mas nós só vamos desfrutar quando nós corrermos não atrás dessas coisas, mas do serviço. Porque é no serviço que Deus vai nos chamar para grandes coisas. E no serviço à nossa geração, não a nós mesmos. Sabe por quê? Porque o texto diz que Davi adoeceu. Um dia, esse homem que fez, esse homem que lutou em Ziclag, esse homem que destruiu gigantes, esse homem que expandiu o império, esse homem que fez de Israel, de um punhado de hebreus, de povo de poeira, pé de poeira, transformou esse povo numa grande nação. Esse homem adoeceu e morreu. Sabe, Paulo diz: olha, Davi, que vocês tanto admiram, morreu, acabou, a oportunidade findou. Um dia a nossa oportunidade vai findar. E lembrando do cancioneiro cristão, que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que se levante uma outra geração. É agora, é servir aos nossos irmãos, é servir a igreja, é servir as nossas famílias, é servir, é agora. Sabe por quê? Um dia vamos adoecer. E quando adoecermos, nós vamos ser sepultados.
Sepultados. Sepultados como todos os outros. Como todos os outros. Como os nossos avós. Como os nossos bisavós. Como os nossos tataravós. O que você sabe do seu tataravô? O que você sabe dele? O que você tem dele é legado. E os seus tataranetos também não vão saber de você, mas podem desfrutar de um legado que você vai deixar nessa comunidade de fé. Sabe por quê, meus irmãos? E aí é fantástico, que o texto termina dizendo: então o seu corpo se decompôs. Davi adoeceu, foi sepultado, morreu, acabou, e o seu corpo se decompôs. Acabou. E o templo que Davi construiu, cadê ele? Se decompôs. E cadê a coroa de Davi? Se decompôs. E cadê o manto de Davi? Se decompôs. E cadê as colunas do templo? Se decompôs. Acabou. Mas quantos Davis você conhece? Quantos pastores chamados Davi você conhece? Missionários? Crianças? Tudo aquilo que ele deixou nessa terra se decompôs, mas o seu legado não, porque legado não se acaba. Legado não é destruído pela traça, nem pela ferrugem. Legado marca, sabe por quê? Porque ele marca pessoas, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 5. Vocês são nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Isso é legado. Legado é deixado em corações. Legados são marcas que nós deixamos na vida de pessoas. Legados são registros que ficam para sempre. É como algo que entra, uma mutação que entra no DNA. Eu conheci um homem, eu conheci uma mulher. Há 15 anos atrás eu conheci uma pessoa aqui nessa igreja, que me falou algo. Falou: olha, se você quer uma igreja que caminhe para muitas décadas, invista em educação teológica. Foi meu primeiro ministério. E essa irmã me falou isso. E eu sigo isso até hoje. Até hoje. Um sonho de ver um instituto, de ver gente, de ver classes lotadas, de ver gente com uma boa teologia, uma teologia reformada assim, amando a vinda do Senhor, se lançando na missão. Isso se chama legado. Legado. Eu quero falar de 4 legados que você recebeu, através de pessoas. O primeiro legado é desse homem, chamado Watchmani. Esse foi o nome que ele deu a ele mesmo. Nome dele de batismo, de nascimento, era Will Lee. E o Will Lee, o Watchmani, foi um homem que impactou a China, que impactou a gente, que impactou o Brasil, que impactou milhares de cristãos no mundo inteiro. Um homem visionário, mas um homem que sempre se mexeu olhando para a igreja de Cristo. Aquilo incomodava, algumas coisas desafiavam, desde a meninice dele. Sabe, desde a meninice, com 6 ou 7 anos, ele falou para os seus pais, ele era neto de pastor, ele falou para os seus pais: algo precisa ser feito, senão nós não teremos igreja daqui a um tempo. 7 anos. E o Watchmani cresceu, e serviu a igreja, sempre foi líder. Mas quando ele ia completar 20 anos de idade, em 1920, por volta ali da década de 20,
do século retrasado, ele olhou para a China e ele falou o seguinte: olha, está muito estranho. Eu acho que as portas vão se fechar para o cristianismo aqui. E aquela época, o evangelho na China estava vivendo um momento muito bom. Muito bom. Sabe, mais ou menos 1 milhão de cristãos existia, era algo grandioso. Porque o evangelho sempre foi um desafio na China. E todos falavam: você está louco, como assim? Ele falou: não, isso é sério. Nós precisamos preparar a igreja para que ela não seja dependente de tempo, de liderança e de recursos. Assim, 20 anos. E ele começou a trabalhar. Ele tinha um dom como o de Moody. Talvez você diga amém, eu quero ter esse dom. Mas ele tinha um dom de ganhar dinheiro. Ele tinha esse dom, o Moody tinha esse dom. Agora era um dom que ele colocou em serviço da igreja. E ele tinha um dom de ganhar dinheiro. Ele começou a ganhar dinheiro na área química, farmacêutica. E ele construiu o maior laboratório de toda a China. E começou a ganhar muito dinheiro e investir aquilo pesadamente na igreja. Formando, sabe o quê? Obreiros leigos. Sabe, com 30 e poucos anos, 40 anos, o Otmani pregava já os domingos, naquela época ele pregava para 5 mil, 6 mil pessoas. Mas aquilo não o iludia, ele falava: isso vai acabar. Assim, ele falava: isso vai acabar. Então ele desenvolveu algo que foi chamado mais tarde de pequeno rebanho. E a igreja dele passou a ser chamada de pequeno rebanho, por mais que fosse uma multidão. Eles já tinham mais de 10% de todos os cristãos da China. Mas ele trabalhou a igreja para ser um pequeno rebanho, porque ele dizia: vai acontecer algo. E ninguém dava bola. Ele chegou a ser excluído da denominação dele, porque ele insistia com isso. E de repente, em 1946, ele começa a vender muitas coisas da fábrica, da indústria dele, e começa a investir em obreiros, e investir nas casas desses obreiros. E todo mundo assim: por quê? Ele: vai acontecer algo. Em 1949, acontece a Revolução Cultural na China. Em uma semana, todas as igrejas, todos os templos do pequeno rebanho foram fechados. Uma semana. As fábricas foram confiscadas. E o Otmani foi preso. Ele foi preso. Em um mês a sentença dele saiu, com 2.700 páginas, quase de sentença, condenando ele a 15 anos de cadeia, falando: daqui a 15 anos você vai ser solto. Porque a ideia era: daqui a 15 anos ele vai ser silenciado, esse negócio vai acabar e está tudo dominado. A igreja estava preparada. Fecharam os templos, tomaram as fábricas, mas o pequeno rebanho estava nas casas. E 15 anos depois, quando a sentença acabou, o pessoal assustou com a igreja, que começou a se levantar pedindo a libertação dele. E sabe o que aconteceu? Ele foi lançado para um campo de concentração. Falaram: não, revisamos a pena, ele tem que ir para um campo de concentração. E sabe o que aconteceu? Ele morreu lá. Mas sabe o que aconteceu? Em 1980, quando a China voltou a se abrir para o mundo, todo mundo apostava que o trabalho missionário ia ter começado do zero. Mas foram descobertos mais de 50 milhões de cristãos espalhados por casas na China. Legado. Cadê a igreja do pequeno rebanho? Não tem, mas um legado ficou. O segundo legado é de Robert Hicks, conhecido de todos nós. Um jornalista anglicano. Um jornalista que criou algo que de fato revolucionou o mundo cristão. Sabe, esse homem era um grande jornalista e ele
tinha um viés muito de transformação da cidade de Londres. Ele queria que a cidade fosse transformada. E ele herdou um jornal do pai. E ele começou a usar aquele jornal para denunciar as mazelas do sistema prisional de Londres. Graças a Deus que isso não acontece hoje, né? Porque a acusação dele era: o sistema prisional não recupera ninguém, só piora. Mas isso passou, graças a Deus. Foi um tempo muito lá atrás. Hoje não acontece isso. E um dia ele está escrevendo um editorial. E ele não consegue escrever o editorial. Ele está no apartamento, na casa dele. Porque uma gritaria, era domingo. E uma gritaria com palavreado, com palavrões. E ele foi olhar, eram crianças. Meninos, jovens, adolescentes. E ele começa a trabalhar naquilo, e fala assim: por que essas crianças estão aqui? E alguém diz assim para ele: Heights, são os filhos dos mineiros. E ele assim: como assim são os filhos dos mineiros? São os filhos dos mineiros. O único dia que eles têm de folga é o domingo. Como assim folga? É porque eles trabalham com os pais nas minas. Eles trabalham 16 horas por dia, de segunda a sábado. Os donos das minas são cristãos, e como o domingo é o dia do Senhor, eles acham que não é correto criança trabalhar no domingo. Mas de segunda a sábado, 16 horas por dia, pode. É criança, até forte, né? Aí ele falou assim: eu estou denunciando um sistema que ali é a raiz. Esses alimentarão esse sistema. E ele diz assim: nós temos que cortar essa raiz. E aí ele tem uma ideia brilhante. Se eles estão de folga no domingo, nós vamos fazer algo no domingo. O quê? O que nós vamos fazer no domingo? O que, igreja? Escola bíblica dominical. Ideia maravilhosa. Nós vamos levar essas crianças para a igreja. Elas vão comer lá, elas vão estudar inglês, elas vão estudar lógica, elas vão estudar ciências, elas vão estudar tudo isso. Bíblia. E vão estudar Bíblia. E nós vamos formar o caráter. E aí ele, todo feliz, levou essa ideia, sabe, para a liderança dele, para a igreja dele. E sabe o que ele ouviu? Profanador. Enviado de Satanás. Você quer profanar o dia do Senhor, trazendo essa escória. E ele insistiu, e ele entrou numa guerra, e ele enfrentou. Até que 1 ano depois ele foi excluído. Você sabe o que é? Ele foi excluído da igreja. Ele foi excluído da igreja. Ele foi expulso. Ele não podia mais entrar na igreja que ele cresceu, que ele viveu, que ele serviu, porque ele foi considerado um profanador de algo que nós batemos no peito e falamos: isso é bênção. Mas um homem, Diácono Batista, Peterson, mas um outro homem chamado John Wesley, ouviram a história, e eles falaram: que ideia fantástica. Se lá não pode, aqui vai poder. Traz o raio. Vamos implantar isso. Em 1 ano de implantação das escolas bíblicas para as crianças, em 1 ano, já existiam 185 mil alunos matriculados. Isso mudou o mundo. Legado. Terceiro legado, Florence Nightingale. Uma menina, com 12 anos de idade, Florence teve uma visão. E ela chegou para a mãe dela correndo e falou assim: Deus está me chamando para fazer algo que vai salvar muitas vidas. E a mãe perguntou: o que é? Ela falou: eu não sei. Ué, mas como Deus te chama? Eu não sei. É isso. Florence nasceu numa família muito abastada de Londres, muito rica. Foi educada e preparada para ser uma excelente esposa para a nobreza. Fluente, tudo. E ela passou a vida assim. Só que quando chegou por volta dos 27 anos, ela entendeu. Ela ouviu uma notícia
uma notícia de uma guerra que o país dela se envolveu e que ganhou a guerra, mas foi algo como uma vitória de Pirro, sabe? Aquela vitória que você tem, mas que foi uma vitória que mais se parece com uma derrota do que uma vitória. Porque não sei quantos mil homens voltaram feridos, gente que morreu, gente que ficou ferida para o resto da vida, gente que foi marcada, amputados ao extremo, gente morrendo de tudo que era lado. Ela falou, não pode ser assim. E aí ela falou para a família, olha, eu tenho estudado ciências humanas e saúde, eu poderia ajudar, mas ajudar como, Florencio? Ir às guerras e ajudar os feridos de guerra. A mãe dela teve um surto, o pai enlouqueceu. Como assim? Você sabe por quê? Sabe quem cuidava dos feridos? Sabe quem cuidava dos feridos de guerra? Prostitutas. Era uma função de prostitutas. Cuidava dos feridos e se relacionava com os homens. E o pai assim, você vai ser isso? Ela falou assim, eu tenho uma vida para glorificar a Deus, não importa a profissão, se eu estou lá, essa profissão vai ser glorificada, eu vou. Sabe o que o pai dela falou? Minha filha, se é assim, vá, eu te abençoo. Sabe o que nasceu aí? A profissão de enfermeira. A profissão de enfermeira era uma profissão para gente vil. Quantos enfermeiros, quantas enfermeiras nos abençoou? Foi porque uma menina um dia teve uma visão e falou, eu vou deixar um legado. E ela revolucionou a enfermagem, começou a trabalhar com estatística, fazer comparativos. Meus irmãos, essa mulher mudou o sistema de saúde da Inglaterra. Mudou. Foi tão impactante o que ela fez, que ela teve que ir para o Canadá, ela teve que ir para os Estados Unidos para ensinar a todas essas nações como ela revolucionou. Fez daquelas mulheres profissionais, mostrando para elas que elas não precisavam praticar aquelas coisas para abençoar, transformar e salvar a vida de pessoas. Ela morreu com 90 anos. 90 anos. E é patrona mundial da enfermagem. Não tem como você entrar na caminhada da enfermagem e não ouvir falar dessa mulher. O último legado que eu quero deixar como desafio para vocês é o de Jonathan Edwards. Com certeza, Jonathan Edwards, depois de Agostinho de Hipona, é o maior teólogo que nós tivemos. Ele foi considerado a maior mente dos Estados Unidos na sua época. Um homem, um avivalista, um homem que conseguiu juntar erudição com a paixão. Um homem que mudou a história do seu país. Um homem que impactou as academias, um homem que fundou universidades, um homem que serviu uma igreja, um homem que pregou. Sabe, um dos sermões mais famosos de Jonathan Edwards é o sermão clássico dele, Pecadores na mão de um Deus irado. E diz na sua biografia que quando ele subiu para pregar aquele sermão, um homem franzino, com uma lamparina na mão, com alguns escritos na outra mão, e ele com uma lamparina segurando na mão e pregando na outra. Ele terminou o sermão com pessoas se segurando nas pilastras da igreja, chorando e pedindo misericórdia a Deus, falando que queriam mudar de vida. Foi algo tão impactante que na segunda-feira todos os prostíbulos do norte dos Estados Unidos fecharam. As fábricas tiveram que fechar, não teve trabalho, porque as pessoas foram tomadas por um quebrantamento sem precedência. Mas esse homem que serviu a teologia, que serviu a academia, depois de pastorear uma igreja por 23 anos, servindo, dedicando-se àquela igreja, em uma assembleia, ele era congregacionalista. 260 pessoas podiam votar. E 230 pessoas votaram
para a demissão imediata de Jonathan Edwards. E ele foi demitido. Ele não pôde nem pregar, mas ele escreveu um sermão e deixou para a igreja, agradecendo, abençoando aquela igreja. E você sabe por que ele foi demitido imediatamente? Porque a igreja queria que a ceia fosse universal. E Jonathan Edwards falou o seguinte: olha, se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos estar rebaixando o evangelho aos portões do inferno. Porque a mesa não é da igreja, a mesa não é minha, a mesa é de Cristo. E senta à mesa os seus discípulos. Não é todo mundo. Mas as pessoas poderosas da igreja queriam que todos os poderosos da cidade ceassem. Ele falou: não posso fazer isso. Ele foi demitido. Ele não falou o motivo para ninguém porque ele foi demitido. Mas se espalhou por todos os Estados Unidos uma série de coisas. Que ele tinha adulterado. E ele, com 46 anos, ia fazer o quê? Em seu diário ele diz: o que vai me restar? Eu agradeço a Cristo porque servi. Não me resta mais nada, mas graças a Deus pela minha amada Sara, que está comigo. E que meus 11 filhos, e aos meus 11 filhos que têm orgulho do seu pai. Mas eu não posso falar mal da igreja de Cristo. E ele não falou mesmo. E ele foi ser missionário entre os índios, num lugar onde ninguém queria. E começou a produzir. Ia produzir ali. E pregar sermões em rios, debaixo de tempestades, sem apoio, sem nada. E de repente, ele morre. 10 anos depois, ele assume um cargo na Universidade de Princeton e ele morre. Todo mundo falando: olha, vai ser a remissão dele, e morre. Todo mundo falou: e agora? Acabou. Beleza, morreu. Em 1900, exatamente em 1900, um jornalista, professor em Princeton, olhando para o busto dele e lendo parte da biografia e tudo aquilo que falaram dele, resolveu escrever uma biografia sobre ele e levantar todo o seu histórico. E ele descobriu que nos Estados Unidos, mais de 1.200 pessoas foram descendentes de Jonathan Edwards, direto. E ele descobriu que entre esses descendentes, 3 tinham sido governadores de estado. E nos seus estados tinham sido os melhores governadores que aqueles estados teve. Mais de 10 foram senadores. Mais de 100 missionários. Quase 200 foram pastores. E ele começou a ver assim como que a descendência daquele homem fez bem para aquela nação. Sabe, ele não pôde deixar herança para a igreja, para a família dele. Cortaram o sustento dele. Com os índios, ele foi servir porque ele tinha um prazer, que era o de pregar. Mas ele não tinha como receber, porque índio só tinha como dar para ele galinha, pinto, porco. E ele vivia lá no meio deles. Mas mesmo assim ele conseguiu deixar um legado. Através do serviço. Eu encerro com esse vídeo. Tem um vídeo aí? Não tem o vídeo. Mas era um vídeo do último sermão do Martin Luther King, 28 horas antes dele ser assassinado. E no sermão ele diz: eu queria viver muito. Ele fala: olha, eu gostaria de viver muito. Quem não gostaria de viver muito? Quem não gostaria? Ele diz: mas eu não sei se eu vou viver muito. Eu não sei. 28 horas antes dele tomar um tiro e ser assassinado. Mas ele diz: olha, mas eu estou satisfeito. Porque eu não estou entrando na terra, mas os meus olhos viram a terra. Eu subi no cume do monte e eu estou vendo a terra.
Eu estou vendo uma igreja que não era nada em Montgomery. Eu estou vendo um povo que não era nada. Eu estou vendo um povo que era marginalizado hoje se alegrando. Eu estou vendo gente que hoje entende dos seus direitos. Eu estou vendo uma igreja que não podia fazer nada, que não tinha como lutar contra todo esse sistema. Mas eu estou vendo eles marchando. E um mundo sendo transformado. Ele diz, então eu estou satisfeito. 28 horas depois, ele é assassinado. Eu quero terminar com uma oração. Sabe, eu gostaria de terminar com essa oração. E terminar com uma oração e pedir que a equipe cante uma música que é a autoria deles. O vento sopra onde quer. É a autoria desses meninos e dessas meninas. Eles que escreveram essa música. E não foi combinado, mas foi muito propício eles estarem aqui. Porque eu gosto muito de muitas coisas. Esse ano é um ano muito especial para mim. Porque eu completo 40 anos, e eu completo 20 anos de cristianismo. Então, neste ano, exatamente neste ano, eu vivo algo muito especial. Porque eu posso falar que eu vivi mais tempo da minha vida com Cristo do que sem Ele. Então eu gosto de muitas coisas, eu gosto de muitos estilos de mensagem. Mas eu entendo que eu não posso querer uma igreja que eu goste. Eu tenho que servir uma igreja que vai marcar uma próxima geração. Sabe, há um legado para se deixar. Isso passa pelo serviço. Nós precisamos entender isso. Isso passa por nós que somos homens. O desejo de servirmos a nossa família. De servirmos a nossa família. De servirmos a nossa igreja. De servirmos a nossa cidade. De servirmos as pessoas. E se nós não decidirmos isso, nós que somos homens, não vai ter transformação. Então eu quero desafiar você que está aqui. Enquanto eles ministram, enquanto eles cantam, que o vento sopra onde quer. Nós não ouvimos a voz, nós não sabemos de onde vem, mas algo acontece. Algo acontece quando um povo diz, vem, eu quero, eu vou pegar a toalha, eu vou pegar a bacia, e debaixo do poder de Cristo. Jesus mudou o mundo com 12 homens. Nós somos muito mais nessa noite. Nós podemos mudar essa cidade. Tem muitas coisas mesmo para você fazer. Há muitos desafios. Como nós temos dito em todas as mensagens, nos procure seu líder, procure nós que somos pastores. Olha, diga, eu quero servir. Eu quero servir na oração. Eu quero servir no lava-pés. Eu quero servir. Eu vou começar a servir a minha família em oração. Um compromisso de orar por ela todo dia. Enquanto eles ministram, reflita sobre isso. Reflita que eu quero orar por você. Se nós, que somos homens, decidirmos isso, ninguém pode parar. Não há porta de inferno que possa nos resistir. Nós vamos deixar um legado que vai durar dezenas de anos, centenas de anos. E essa cidade vai saber, olha, tem um povo que mudou a história desse lugar quando eles por aqui passaram. Sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde nem para onde ele vai. O vento sopra onde quer e eu quero ir com ele. Que o vento do teu Espírito sopre sobre nós, como esse vento que sopra sobre as árvores e elas se movem na direção
movimento ressoar como adoração suave. E esse movimento me leva pra ti. Te traz em mim. Oh, me leva pra ti. Te traz em mim. Você quer isso, igreja? Nós não temos ideia do que Deus pode fazer. Essas pessoas, elas não tinham ideia do que Deus iria fazer através delas. Elas não tinham. Deus está chamando essa igreja. Nós não temos ideia. Nós não estamos aqui construindo um prédio, nós estamos fazendo parte de um movimento. E isso começa com nós que somos homens. Quando nós batermos no peito e falarmos, eu vou pegar a toalha, eu vou pegar a bacia, eu quero deixar um legado para a próxima geração. Eu vou deixar esse legado. Eu vou ter joelho calejado, eu vou ter calo na mão, de servir, de servir, de servir. Sabe, sendo reconhecido ou não, sendo lembrado ou não, mas eu vou servir. Os meus filhos vão me ver orando, a minha igreja vai me ver servindo. Quando falarem alguém pode orar, eu vou ser o primeiro a me lançar na oração. Eu vou ser o primeiro a me lançar na oração. Quando falarem, olha, preciso de gente para lavar banheiro, eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu preciso de gente para ficar no Micom, eu vou ser o primeiro. Eu não sei, mas eu vou. E eu vou falar, Deus, o que eu tenho é isso, usa. Usa, o que eu tenho são esses pães e esses peixes. Usa, Deus, usa. Isso é revolucionário. Sabe, chegou a hora de pegarmos nossas coroas e colocarmos diante do trono e falar, Senhor, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Eu vou servir. Eu vou servir. Isso é para homem. Essa igreja precisa de uma geração de homens que se levantam e digam, eu vou servir, eu não vou querer ser servido. Se você quer isso, é um compromisso. Nós vamos tirar uma foto. É com quem nós vamos contar. Nós vamos olhar aqui e falar, pode chamar o fulano, ele falou que carrega assim toalha e bacia. Pode. É com 4, é com 5, beleza, tá bom, são com esses. É com esses, beleza, nós vamos com esses. Nós vamos com esses. Mas se você quiser se juntar a esses, vem aqui, dê um abraço, fala, eu também estou. Eu também estou. Eu vou também. Eu vou pegar a bacia. Eu vou pegar a toalha. Sabe, a pessoa que fez esse cenário aqui, 2 estão aqui, mas um muito especial, ele está nos assistindo pela internet. Muito mesmo. Eu ouvi a história dele lá na minha célula. Márcio, 39 anos. Sabe, em 92 você ouviu falar sobre ele. Ele é um dos sobreviventes da chacina da Candelária. O menino que fez esse cenário tomou tiro, sabe, passou, viveu na rua. E ele me contou a história dele, eu fiquei impactado. Eu falei assim, Márcio, você não conhece a gente, quanto você vai cobrar? Ele, eu tenho prazer em servir, pastor. Pastor, a minha vida é servir igrejas, pastor. A minha vida é servir igreja, eu sirvo a tudo que é igreja. Até igreja católica eu sirvo, pastor. É igreja, eu estou servindo, pastor. Eu falei, mas me fala quando nós vamos pagar para você. Ô Marcela, fala quanto ele vai cobrar. E ele não vai cobrar nada não, Roberto. E eu falei, por que, Marcelo? Porque um dia uma pessoa foi lá na Candelária, me pegou pela mão e falou assim, eu vou cuidar de você. E ela me serviu. Ô pastor, tem que servir. E quando você me falou do tema, eu falei, eu quero, eu vou servir.
Meus irmãos, nós vamos mudar essa cidade. Nós vamos mudar. Eu creio que algo vai acontecer. Se você me perguntar assim, Roberto, como vai ser? Eu digo, eu não sei, mas eu creio, eu sinto aqui. E eu estou disposto a qualquer coisa. Eu falo com Deus, Deus, um outro obreiro pode trazer, mas eu quero ver, eu quero participar, não importa. Mas eu quero ver, Deus, uma geração cheia do Espírito Santo, que é livre para servir ao Espírito Santo, uma geração que é livre para impactar, uma geração que fecha Lebói, uma geração que fecha Leguel, uma geração que vê tudo que é porta do inferno sendo destronada. Então, meus irmãos, nós temos que orar e agradecer, porque algo vai acontecer, algo está acontecendo. E nós vamos deixar um legado. Há 2 semanas não, um mês, eu estava num lugar com mais de 2.000 cristãos, uma conferência para desafiar cristãos a mudarem suas cidades. E eu vi uma menina servindo. Não era a igreja dela, não era o povo dela, mas ela estava lá com um colete servindo e pegando papel e pegando não sei o que. E eu fiquei alegre porque eu conhecia aquela menina. Ela já foi daqui, não é mais membro aqui. E eu vi ela servindo. Eu falei assim, que bacana. Cresceu e despertou. Mas na sexta-feira eu chego aqui, eu encontro os seus pais. Sabe onde? Servindo. Aí eu falei, legado. Vou pregar sobre isso. Aprendeu, legado. Vamos orar. Pastor Luiz Otávio está aqui? Pastor Vitor, o senhor ora por nós? Pastor Luiz Otávio está aqui. Vem, Luiz, impõe as mãos sobre nós. Pastor vai orar por nós. Pastor Vitor pediu Luiz, que é uma pessoa que tem me inspirado, junto com o pastor Vitor, das pessoas que eu vejo servindo mesmo assim, e tem me passado um legado. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite e nós agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Deus é o Senhor, os céus estão desafiando a terra nessa noite. Os céus estão abertos sobre esse lugar nessa noite. O Senhor está convocando essa igreja nessa noite. O Senhor está desafiando cada um de nós nessa noite para entregarmos ao Senhor os nossos pães e os nossos peixes. O Senhor não pede aquilo que nós não temos, mas o Senhor quer usar aquilo que cada um de nós tem. E estamos aqui nesta noite diante do Senhor, trazendo os pães, trazendo os peixes e entregando ao Senhor. De fato, Deus, não sabemos o que o Senhor vai fazer, ainda não temos a revelação completa, mas Deus, nós sentimos, nós percebemos que os céus estão se movendo sobre esse lugar. O Senhor está se movendo sobre nós. E ó Deus, a nossa oração nessa noite é dizer: Deus, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos aquilo que está no teu coração. Nós queremos realizar aquilo que o Senhor deseja para esse lugar. Queremos dizer: Senhor, conte conosco. Senhor, conte com cada um de nós. Estamos entregando ao Senhor a nossa vida. Estamos entregando ao Senhor nessa noite tudo que somos, tudo que nós temos. Estamos entregando ao Senhor para realizar a sua obra, para vermos, Senhor, vidas se convertendo, para vermos as portas do inferno sendo quebradas, vidas sendo libertas pelo poder do Evangelho, vidas sendo transformadas pela tua graça santa e bendita, famílias sendo restauradas, homens sendo restaurados, mulheres sendo restaurados, jovens, Senhor, libertos das drogas, liberto do vício, liberto da bebida. Pai, o céu se abrindo sobre esse lugar. Copacabana, a zona sul do Rio de Janeiro, sendo liberta pelo poder do Evangelho. Deus, estamos aqui nesta noite assumindo esse compromisso com o Senhor. Oh Deus, que o Senhor nos
use para a glória do seu nome, e que a tua graça venha sobre nós, e que possamos ser usados com o teu poder e a tua graça. Espírito Santo, encha as nossas vidas nessa noite, para realizar a tua obra, para realizar aquilo que o Senhor deseja. Queremos realizar aquilo que está no teu coração, é a nossa oração. E agora, Pai, despeça a sua igreja na sua paz bendita. Leve-nos, Senhor, aos nossos lares. Pai querido, nos dê uma semana ricamente abençoada. Nos livre, Senhor, de bala perdida, de sequestro, de todo o perigo e todo o mal. E que seja uma semana, oh Deus, em que semeemos a palavra, uma semana em que façamos diferença, uma semana em que a glória de Jesus seja vista onde quer que nós estivermos. Abençoe, Senhor, abençoe essa igreja, abençoe cada irmão que aqui está. Derrame o seu poder sobre nós. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória. E o povo que crê disse: o povo que crê disse: o povo que crê disse: glória a Deus, aleluia. A Ele toda a honra, ao Senhor toda a glória seja dada, todo louvor, toda adoração seja dada ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Você escuta